Então, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante que é da autoria do ilustre culto pastor e jornalista Heber de Oliveira e que tem como título Atitudes maduras diante de situações de ofensa. Parece que mexe com a gente. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer como o Senhor Jesus Cristo agiu diante de muitas ofensas que recebeu durante seu ministério aqui na terra. Também perceber que temos muitos inimigos, tanto no mundo físico como no espiritual. Temos que nos preparar para enfrentar nossos opositores e suas ofensas. E, por fim, praticar, refletindo. Você já foi ofendido por ser crente em Jesus? Certamente. Como devemos agir segundo esta lição? Vamos ao texto áureo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 29, que leio. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Lucas capítulo 6, versículo 29. Alguns textos bíblicos para nossa inspiração. João capítulo 13, versículos 1 a 3. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Outro texto bíblico, Lucas capítulo 11, versículos 14 a 20. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso,
eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Outro texto, Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? A introdução desta lição começa assim: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Para muitos, essas perguntas continuam sem resposta, motivo pelo qual tantos ainda vivem uma vida desconhecida e desconectada do Criador, de si mesmos e em relação ao próximo. Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, durante o seu ministério, era 100% divino e 100% humano. Como humano, demonstrou que essas perguntas para ele não eram problema para resolver. No Evangelho por escrito por João, no capítulo 13, versículo 1, está registrado que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem era. Sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, bem como de onde veio e para onde ia. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Foi a partir dessa realidade que ele agiu. Levantando-se da mesa, tirando a sua capa e colocando uma toalha em volta da cintura, para então derramar água numa bacia e começar a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Expectativas, circunstâncias, urgências, rótulos, ofensas, etc., não ditavam as ações do Mestre. Ele simplesmente era e é. O que era e agia a partir disso. Desse modo, ele tem muito a nos ensinar a respeito de como devemos ser e nos portar. Em João capítulo 9, a palavra de Deus informa que Jesus curou um cego de nascença, sobre quem os discípulos haviam perguntado ao Senhor a respeito de qual era a causa do seu problema. Ele mesmo ou seus pais? A cura havia acontecido após. Por orientação do mestre, o cego
ter ido lavar os olhos, enlameado no tanque de Siloé, que significa enviado. E a Bíblia diz que ao fazer isso, o homem voltou vendo. Diante do ocorrido, questionamentos e mais questionamentos, até que após ter sido expulso da conversa com os fariseus, Jesus encontra o homem e pergunta: você crê no Filho do Homem? Ao que o homem responde com outra pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Quando tocados por Jesus, não temos apenas os olhos abertos para ver a imagem do Deus invisível, mas para ver a verdadeira humanidade, o que é de fato ser humano. Nesta lição, veremos sobre como agir diante de ofensas a partir do exemplo de Jesus durante seu ministério. Então vamos ao tópico 1. Jesus e a ofensa. No texto bíblico de Lucas capítulo 11, versículos 14 a 20, Jesus havia curado um endemoniado, mudo, e foi acusado de ser cúmplice de Belzebu, que é o maioral dos demônios. O nome provavelmente vinha de uma divindade filisteia. Isso está mencionado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. E aplicada a Satanás pelos judeus, sem dúvida, uma tremenda ofensa para o Filho de Deus, o Santo. Desse episódio, é possível destacar alguns princípios a respeito de como Jesus lidou com a forte acusação. Ponto número 1. Conhecia, isto é, Jesus, os pensamentos, as intenções. O texto bíblico nos informa que Jesus conhecia os pensamentos dos seus ofensores. Ele sabia qual ou quais eram as reais intenções dos seus acusadores em fazer o que fizeram. Nenhum de nós é como Jesus, onisciente. Nenhum de nós tem a mínima capacidade para ler e saber o que vai à mente das pessoas. Contudo, mesmo sem ter essa condição, uma coisa é possível fazer: considerar que quem ofende nunca tem uma boa intenção, nunca age a partir de uma justa motivação. Desse modo, assim como Jesus, diante de uma ofensa, é possível considerar que qualquer ofensa por si só é maldosa e que tem por finalidade apenas afetar negativamente o ofendido, fazendo mal. Isso deve fazer com que não se leve muito em conta uma ofensa, porque não tem por finalidade a bênção. Ponto 1, tracinho 2. Respondeu com a verdade. Outra coisa que é possível aprender com Jesus diante de uma ofensa é que ele respondeu com a verdade. Jesus não tentou combater a falsa acusação simplesmente negando que ele era do partido de Belzebu. Ele apenas diz a verdade. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado.
e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Esta afirmação bíblica você encontra nos versos 17 a 20. Assim, tendo Jesus como exemplo, não é preciso combater qualquer que seja a ofensa, usando das mesmas armas do mal. Ao contrário, é possível utilizar-se da verdade. Aliás, a orientação do apóstolo Paulo em Filipenses 4 é: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. O nosso pensamento deve estar ancorado sempre na verdade. Além disso, temos inimigos tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Por isso, é necessário estar sempre pronto para o dia mau, com toda a armadura de Deus. Abro aspas. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Palavras de Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14. Um outro ponto, ponto 3. Estabeleceu quem é quem. Quem não é por mim, é contra mim. Além de considerar as intenções do ofensor e responder com a verdade, Jesus estabeleceu quem era quem. Ao dizer, quem não é por mim, é contra mim, Jesus está identificando de onde vem a ofensa, de quem é contra. Nesse caso, não há motivo para absorver a ofensa como verdade. Nesse caso, a agressão recebe outra dimensão. Diante de uma ofensa, é possível considerar que a ação vem de quem não é por nós, de quem não nos ama, de quem não nos quer bem, de quem nos quer mal. Nesse sentido, não dê a uma ofensa maior dimensão do que ela de fato é. Aliás, um mal. Aplicação. Diante de uma ofensa, como você tem reagido? De que maneira o exemplo de Jesus pode afetar a sua forma de lidar com agressões verbais? Tópico número 2. Você em Jesus. Como já citado, Jesus agia a partir de quem ele era. Ter a consciência de que Jesus fez ao nos resgatar do reino das trevas
para a maravilhosa luz deve nos levar a pensar em quem de fato somos em Deus. Alguém redimido e perdoado dos pecados. Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Pensar também em alguém que está livre da condenação eterna. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Alguém justificado e declarado justo. Romanos 5, 1. Alguém que pertence a Deus, adquirido por alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Alguém que tem acesso ao trono da graça por meio de Cristo. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Alguém amado de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 11. Adotado por Deus, Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Um filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Um amigo de Deus. João, capítulo 15, versículo 15. Um membro da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Morada de Deus. É isso que nós nos tornamos quando aceitamos Jesus e nos convertemos. Confira lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Tornamo-nos um santo, santificado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Um servo de Jesus. Leia lá 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Um discípulo. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Um membro do corpo de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um ministro da reconciliação, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. E, por fim, nesta lista que tenho, um cidadão do céu. De onde você é cidadão hoje? Com Cristo, nós seremos cidadãos do céu. Quando você sabe quem é, não se importa tanto com as ofensas, porque você é de Cristo. De que maneira a sua identidade em Deus pode lhe auxiliar a responder às ofensas? Vou voltar a perguntar. De que maneira a sua identidade em Deus pode lhe auxiliar a responder às ofensas? Revestindo-nos de uma das características sacrossantas de Jesus, de humildade. Conclusão. Jesus ensinou: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Em outras palavras, se alguém lhe fizer o mal, não revide. Além disso, a palavra de Deus é clara em afirmar: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Ande com Jesus. Aprenda com Ele. Saiba quem é Ele. Você é nele e haja a partir desta realidade. Diante de ofensas,
considere que há mais intenções por trás da ação. Responda com a verdade e estabeleça. Identifique quem é quem, ou seja, quem lhe ofende. Não lhe quer bem. Não permita que a agressão atinja a sua identidade. Quem você é? Você é de Jesus. Aleluia.